Do livro Vinha de Luz, capítulo 56 de 180, Maiorais, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Marcos, capítulo 9, versículo 35. Ser dos primeiros na Terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças, podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argutos sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores. E nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhes procuram a colaboração fraterna. É por isto que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa. Poucos surgindo com o desejo de servir, em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo 56, Maiorais. Neste capítulo, Emmanuel utilizou esta passagem que foi anotada pelo discípulo Marcos. E está anotado da seguinte forma: E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Ser dos primeiros na Terra não é problema de solução complicada. Ele está afirmando que ser o primeiro na Terra é fácil, não é difícil. Diz que há maiorais no mundo em todas as situações.
existem maiorais na ciência, na filosofia, no sacerdócio, na política, no comércio, nas finanças, e diz que é fácil exibi-los. Nesta outra parte, os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Ele diz que esses principais da ciência, com legítimas exceções, ou seja, são poucos, mas são legítimos. Porque, na maioria, diz ele que costumam ser grandes presunçosos. Aí ele dá alguns exemplos. Ele diz que os da filosofia, argutos, sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Na política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores. E nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. E ele diz que ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Algumas palavras são importantes nós procurarmos o seu significado, o seu sinônimo. Quando ele fala que na filosofia existe argutos sofistas do pensamento. Argutos são aqueles sutis, sagaz, astuto. E a palavra sofistas vem de argumentos enganadores. Ele coloca, então, que uma parte dos que são da filosofia, eles são sutis e possuem argumentos enganadores. No sacerdócio, ele fala de fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Olha que interessante. Na política, ele diz que a maioria dos maiorais são tiranos. Isto é, quando ele chega no poder, ele vira um tirano. E diz que no comércio, inúmeros são exploradores da coletividade. Nas finanças, diz ele que não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Quando nós, então, percebemos que existe todo esse conteúdo, aí nós entendemos porque ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Vulgar seria uma criatura comum, uma criatura qualquer, e realmente não é fácil. Continua nessa outra parte dizendo que nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Ele diz que no mundo material, os principais são os primeiros a serem servidos e ainda contam com a obediência compulsória, ou seja, obrigatória de todos. Ele está em primeiro lugar. Agora ele diz que no cristianismo puro é o contrário, que os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhes procuram a colaboração fraterna. Vejam bem a grande diferença entre ser um maioral na terra, nas coisas da terra, e um maioral ao reino de Deus. E ele diz aqui ainda algumas coisas interessantes, que é por isto que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores. Agora ele está dizendo das escolas cristãs, vejam bem. Existem numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto,
polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. Aqui é interessante também nós vermos que é uma outra colocação que ele faz, uma outra comparação, porque agora ele está se referindo ao que acontece nas escolas cristãs, de todas as denominações. Ele fala, por exemplo, numerosos pregadores, isto é, aqueles que fazem palestras. Existe uma quantidade realmente inúmera. Existe também muitos mordomos, aqueles que estão prontos para servir ali. Turbas de operários. Turbas são uma multidão de operários, trabalhadores na causa. Cooperadores do culto, aqueles que estão sempre cooperando ali com o culto religioso. Ele diz também que existem muitos polemistas valiosos. O polemista é aquele hábil em criar uma polêmica. E isto a gente vê em toda a doutrina. Ele vê também pessoas doutores da letra. São aqueles que têm um conhecimento completo do Evangelho de Jesus. E possui também intérpretes competentes. Isto é, aquele que interpreta muito bem o Evangelho. E ainda existem os reformistas apaixonados, aqueles que querem reformar o mundo, mas raríssimos apóstolos. É um conteúdo para que nós possamos refletir sobre o que estamos realmente, efetivamente fazendo aqui na Terra. É uma leitura, uma lição para nós refletirmos aonde seremos colocados, em que parte estaremos. Na conclusão, ele diz que, de modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa, poucos surgindo com o desejo de servir, em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. Nesta conclusão, Emmanuel ainda, depois de tudo que foi dito, ele ainda faz essa última colocação. Nessa última colocação ele diz que, de modo geral, quase todos os crentes, sejam de todas as religiões, se dispõem ao ensino e ao conselho. Isto é, nós nos dispusemos, estamos dispostos sempre a ensinar e a dar conselho. Outros ao combate espetaculoso. Combate é uma discussão entre outra pessoa. Também a advertência humilhante e vaidosa. Aquele que faz uma advertência para uma outra pessoa que ele está no caminho errado, ou quer se mostrar que conhece mais, vem aí a vaidade. Mas poucos surgindo com o desejo de servir. Em silêncio, que convencidos de que toda a glória pertence a Deus. É muito bom que nós possamos colocar pelo menos esse final em nossas mentes, para que tudo que nós estamos fazendo, nós estamos focados em servir em silêncio. Servir em silêncio. Se nós não estivermos praticando isto, nós não estamos sendo verdadeiramente um cristão perante tudo aquilo que nós já absorvemos, tudo aquilo que nós damos graças a Deus por termos recebido. Podemos estar equivocados. Nós temos que ter este bom senso de fazer
uma autoanálise para saber como anda a nossa vida. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.